Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu irmão e minha irmã, este aqui é um estudo bíblico sobre o Evangelho. E nessa mensagem estarei lendo e explicando para você o capítulo 3 de Lucas. Nessa série que tenho feito, estou falando contigo sobre a história do Senhor Jesus, contada nos Evangelhos. Se porventura você quer conhecer mais ao nosso Senhor Jesus, te digo para você acompanhar essa série e assistir do começo ao fim os vídeos, para que você, além de conhecer mais o Senhor, você entenda a Bíblia Sagrada com mais profundidade. Bom, começando essa mensagem, está escrito em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 23. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu a toda a Judéia ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito nas palavras do profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, que faremos? E ele disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos João, em seus corações se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também admoestando muitas outras coisas, a anunciar o Evangelho ao povo. Sendo, porém, tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Nos primeiros versículos desse capítulo, é apresentado quando aconteceram essas coisas. Após um certo tempo, no ano 15 de Tibério César, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes de Israel, a palavra de Deus ela veio até João. E após 30 anos de preparação, João ele saiu do deserto e começou o seu ministério.
Sério, para cumprir os propósitos pelos quais Deus havia feito ele. Ele, ele, ele ia atender o seu chamado, que estava lá no livro de Isaías, como diz no versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das profecias, as palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando João ele deu início ao seu ministério, ele percorreu toda a cidade, ele percorreu toda o Jordão, até ao redor do Jordão, para alcançar todas as pessoas que estavam por lá. A mensagem em que ele pregou às pessoas era uma mensagem dura. Mas o propósito dessa dureza não era para destruir as pessoas e condenar elas. Ele pregou com dureza porque aquelas pessoas eram más e tinham corações duros. E por isso foi necessário ele usar severidade em suas palavras para levar aquelas pessoas a se quebrantarem, a arrependerem seus pecados e a se converterem de seus maus caminhos. João, ele chamou aquelas pessoas de raça de víboras. Por quê? Porque aquelas pessoas eram semelhantes a cobras. As palavras delas tinham veneno. Elas exaltavam a si mesmas diante dos outros para parecerem maiores do que realmente eram. Elas cercavam uma pessoa, prendiam ela, a quebravam e a devoravam. Elas faziam mal aos outros, mas tentavam fugir da ira de Deus. E como elas tentavam? Elas diziam: nós temos Abraão por pai. Eu conheci um certo religioso que ele diz que os judeus eles já estão salvos. Eles não precisam fazer nada. Tá? Mas nós que não somos judeus, nós temos que correr atrás da salvação. Mas na verdade, segundo o capítulo 3 e versículo 8 de Lucas, isso é mostrado que isso é uma mentira. Tá? Tanto judeus quanto gentios necessitam arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus para serem salvos. Como é dito em Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Isso mostra que, se porventura um judeu, mesmo que ele seja já um descendente de Abraão, mesmo que ele seja alguém do povo escolhido de Deus, Israel, se ele não se arrepender, melhor dizendo, ele, assim como os gentios necessitam de Cristo para serem salvos. Se alguém não tem o Senhor Jesus, tal pessoa está condenada, independente do que ela é e do que ela fez de bom. E no versículo 9, João ele usou uma linguagem figurada para representar o que Deus fará. Deus ele já tem um machado em suas mãos e ele está pronto para remover da terra até as suas raízes as pessoas que não produzem bons frutos. Ele tirará as pessoas da terra e as lançará no fogo. Essa palavra aqui é uma palavra de advertência e não de ameaça. Aqui o Senhor está nos avisando que se nós não formos como uma árvore frutífera e que dá bons frutos, nós seremos removidos desse mundo e lançados no fogo do inferno. A razão disso é que nós fomos feitos para produzirmos frutos, fomos feitos para praticarmos boas obras. Não fomos feitos para praticarmos o mal e ficarmos prejudicando as pessoas e coisas semelhantes a estas. Nos versículos 10 ao 14, a multidão, quando ela ouviu essas palavras,
Elas estavam com medo e reconheciam que elas são pecadoras e estavam perdidas e precisavam mudar a sua maneira de viver. E, então, elas buscaram em João ajuda. O que nós temos que fazer para que. E João lhe explicou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ele ensinou: supra a necessidade do seu próximo. Se o seu próximo necessita de roupa e você tem roupa suficiente para compartilhar, compartilhe. Se você tem alimento suficiente para compartilhar e alguém está com fome, doe comida para essa pessoa. No versículo 13, 12 ao 13, publicanos, eles queriam saber o que eles deviam fazer. Publicanos, eles eram ladrões, pois quando eles cobravam o imposto de uma pessoa, eles cobravam mais do que era obrigatório, para eles tomarem uma parte do dinheiro para si mesmos. Por João ele diz: não pensais mais do que está ordenado. O que eu interpreto quer dizer isto: não roubeis. Isto é um cumprimento do mandamento de Deus: não furtarás. E soldados, eles vieram até João também querendo saber o que eles tinham que fazer, pois até mesmo eles queriam se converter ao Senhor. João lhes diz: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O que ele estava dizendo aqui? Não abusem de sua autoridade, e não maltratem o seu semelhante, não prejudiquem os outros para ganharem um salário extra. Fiquem satisfeitos com o salário que vocês já recebem de seus senhores. E no versículo 15 em diante, as pessoas, quando elas viram João, elas estavam maravilhadas de verem as suas obras e de ouvirem as suas palavras e pensavam: será este o Messias? Será este o rei ungido que Deus prometeu ao seu povo e que nós esperamos por tanto tempo? João, ele teve uma oportunidade de usurpar o lugar de Cristo, ou melhor dizendo, tentar usurpar para atrair seguidores para si. Mas ele não fez isto. Ele não fingiu ser o Cristo. Ele confessou a verdade de aquele povo. Eu não sou o Cristo. Eu batizei vocês com água. Mas o Messias que virá, ele é maior, mais poderoso, mais santo do que eu. Eu não sou digno dele. Não sou digno nem mesmo de desatar a correia das sandálias, que trazendo para a linguagem de hoje seria: eu não sou digno de desamarrar os seus sapatos. E o Senhor Jesus, ele batizaria aquelas pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Ele mergulharia elas no Espírito e no fogo sobrenatural de Deus, fazendo elas serem cheias do Espírito, cheias de poder, graça e fervor. E no versículo 17 há uma profecia em linguagem figurada do que o Senhor Jesus ele fará. Ele tem a pá na sua mão, e ele limpará a sua ira. Ele limpará o planeta Terra, e ele ajuntará para si as pessoas que são como trigo. O trigo, ele pode ser usado para fazer uma massa e preparar pão. E pão é um alimento bom. Ele mantém uma pessoa viva, claro, não somente o pão. Ele mantém uma pessoa viva, fortalece ela a robustece, mantenha saudável. O pão é algo útil e que serve, mas o trigo não se pode dizer o mesmo. O trigo errado. A palha ela é o oposto disso. O que ela serve é simplesmente para enfeitar, se alguém quiser usá-la para isto. Mas o Senhor, ele quer em seu reino pessoas que servem, e não pessoas que fiquem de enfeites, que só fiquem ocupando no espaço, no lugar, e não façam nada para ninguém. Pessoas que são como trigo, o Senhor ajuntará para o seu reino, mas pessoas que não servem a ninguém, ele lançará no fogo eterno. E no versículo 18 ao 20, é contado que João,
ele esteve corrigindo muitas outras coisas, outras ações dos judeus, Deus, e das pessoas que vinham até ele para ouvir a palavra de Deus. E ele também anunciava a boa notícia. Ele anunciava o evangelho. E pelo que entendo, ele foi o primeiro o pregador do evangelho. A primeira pessoa que anunciou a boa notícia do reino de Deus. Os, para levar as pessoas à salvação. Então, e no versículo 19 ao 20, chegou o momento que João, que estava levando pessoas pequenas ao arrependimento, precisou levar agora uma pessoa grande. Ele precisou levar um rei mau, ao arrependimento. O rei Herodes, como foi mostrado aqui, ele estava tendo... Ele era um homem que havia cometido muitas maldades. E também ele estava tendo um caso de adultério com a sua cunhada. João foi até ele e ousadamente o repreendeu. Mas, como é contado do livro da Bíblia, Herodes queria matar João, mas ele não fez isso porque ele temia o povo. E, portanto, ele prendeu a João no cárcere. E com isso, Herodes ele acrescentou mais um pecado aos seus muitos pecados. Não bastando ele cometer adultério e várias maldades, ainda daí ele prendeu na cadeia um inocente homem de Deus. E no versículo 21 ao 23 é contado o que aconteceu antes disso, antes de João ser preso. João Batista ele havia batizado todo o povo que estava lá próximo ao Jordão. Inclusive, ele batizou o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus foi batizado, ele orou. E a sua oração fez os céus se abrirem. E atraiu a presença do seu Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito veio em forma de pomba. E por que isso aconteceu? Ele estava querendo transmitir uma mensagem aos homens. Que a pomba possui uma característica como a dele. A pomba é um animal simples. E ele não faz mal aos outros. E também é um animal que é fácil você afastá-lo de si. Se você se aproxima de um pombo de maneira agressiva, ou gritando, você afasta ele de você. Isso simboliza o quê? O Espírito Santo ele é simples. Ele não faz mal às pessoas. E também, se uma pessoa é violenta, contenciosa, ela fica gritando, essa pessoa ela afasta de si a presença de Deus. Mas se uma pessoa é calma, se ela é mansa, pacífica, ela atrai para si a presença de Deus, ela atrai para si a presença do Espírito. E era por isso que o Espírito ele desceu a Jesus em forma corporal de pomba. O Senhor Jesus ele é uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica. Ele não gritava contra os outros. Ele não discutia nem brigava. Ele é uma pessoa de paz, que busca e promove a paz. E após a descida do Espírito sobre o Senhor Jesus, Deus ele manifestou-se e confirmou a Jesus e aos que estavam perto dali que Jesus é o seu Filho amado e nele se agrada. Isso aqui é como dizer, é uma grande honra, um favor, uma bênção maravilhosa. Ouvir Deus dizer isso a respeito de você. E aqui também, nesse versículo, é mostrando uma coisa. Se porventura você quer agradar ao Pai, você precisa ser semelhante a Jesus.
fazer o que ele fazia e dizer o que ele dizia. Yeah. E com isto, você agradará ao Pai. Digo isso para que você saiba o que fazer. Se porventura você tem esse desejo. No versículo 23, é dito que foi foi com 30 anos de idade. Jesus estava começando com 30 anos de idade. E esse também foi o ano em que ele começou o seu ministério. Após 40 dias depois do seu batismo, o Senhor Jesus, com 30 anos de idade, ele deu início ao seu ministério. Para expandir o reino de Deus, salvar as almas dos pecadores. O versículo 24 ao 38, eu não mencionei porque esse aqui é uma genealogia de quem foi o pai de José e os seus ancestrais, até chegar ao ponto final, no versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Algo interessante aqui é que no versículo 38 é contada uma revelação. A origem da humanidade é Deus. Porque por meio de Deus, os seres humanos foram criados. Sem ele nenhum humano existiria. Bom, meus irmãos, esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou dela, eu te peço que você curta este vídeo. Também deixe seu comentário. E compartilhe essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles conheçam a palavra do Senhor e sejam abençoados por ela. E se você ainda não é meu inscrito, se inscreva no meu canal. E peço que também assista os meus outros vídeos no YouTube. Porque eles te abençoarão e te ajudarão a conhecer mais a Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele quiser.